Vamos aí agora começar a resolver a prova técnico de estabilidade 2011.2. Essa prova aí foi aplicada pela Sesgran Rio, né, para Petrobras. E para quem está se preparando aí agora, aproveitando agora que ainda falta um mês aí pela frente, temos mesmo que correr atrás aí da classificação. Questão 21. Um projétil é lançado do solo a uma velocidade inicial v0, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. O alcance em metros do projétil é... Bom, vamos lá. O alcance em metros. Vamos ter que decompor essa velocidade inicial em duas componentes. Isso aí a gente já está careca de fazer. Vai ser no eixo X, nós temos velocidade inicial vezes... Vamos fazer direto, vamos, para ganhar tempo. Vai ser raiz de 5 vezes o seno do ângulo de lançamento, que é o seno de 30. Seno de 30 é meio, a gente divide por 2. No eixo X, nós temos que a velocidade de lançamento é 5. No eixo X eu vou pegar a velocidade inicial e vou multiplicar por cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só uma dica aqui rapidinho. Sesgran Rio, ela costuma dar todos os valores que ela quer que o candidato use. Por exemplo, gravidade aqui ela deu esse valor. Porém, a gente tem notado nessas provas que a gente tem resolvido por aí pelas questões da Sesgran Rio, que quando se trata de ângulo de 30, 45 e 60, você tem que saber qual é o cosseno, seno e tangente. Tem uns videozinhos aí pela internet, inclusive tem alguns meus aí já fazendo propaganda dos meus vídeos, que fala sobre uma forma de você montar essa tabelinha e você não vai esquecer mais. Então você assista, procura aí trigonometria, ângulos notáveis. Ângulos notáveis são 30, 45 e 60 que você tem que decorar. Tirando, é claro, 0, 90, você tem que decorar esses senos e cossenos aí. Então, continuando, a gente sabe que o tempo total no ar é o tempo desde o lançamento até quando a velocidade final dele se torna zero, quando ela vai parar e vai começar um movimento de descida. Isso serve para lançamento vertical para cima, também serve para o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele vai descrever dois movimentos, um no eixo X e outro no eixo Y. No eixo Y ele vai sofrer pela ação da gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade vai influenciar no movimento de lançamento oblíquo no eixo X. Já no eixo Y, no eixo X, nós não temos nada se opondo ao movimento, então ele vai ser uma velocidade constante do início ao fim. Se nós tivermos o tempo de subida, a gente sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, desde que o referencial seja o mesmo. Como ele está dizendo ali que partiu do solo e provavelmente ao solo vai voltar, nós vamos ter que a distância que ele vai percorrer para subir vai ser a mesma que ele vai percorrer para descer. Sendo assim, o tempo de subida vai ser dado pela velocidade inicial na direção y sobre g. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o tempo total no ar vai ser 2 tempos de subida. Eu multiplico por 2 aqui. Então, meu tempo total no ar vai ser igual a velocidade inicial no eixo X vezes 2, como aqui está dividido por 2, eu trago para cá apenas o 5, já multipliquei por 2, dividido por 10. Bom, tenho o tempo total no ar, então a gente vai pegar aqui agora, vamos fazer o seguinte, S de x vai ser igual à posição inicial mais velocidade no eixo X vezes o tempo total no ar. Como aqui é zero, morre, então a posição que ele vai estar, a velocidade dele na direção X vai ser raiz de 5 vezes 3. Não estou resolvendo as contas, eu não resolvo conta até no último momento. Isso porque a gente ganha muito tempo fazendo isso. Se a gente não faz dessa forma, a gente perde tempo fazendo conta e depois desfazendo. Isso aqui vezes 5 sobre raiz de 5 sobre 10. Que é o tempo. Aqui
é a velocidade, aqui é o tempo. Resolvendo essa continha, eu vou ficar com 5 vezes 3 vezes 5. E eu vou usar um recurso matemático aqui agora. Eu vou colocar o 4. Não, o 4 não, desculpa, o 2. O 2 não vai entrar não, ele vai ficar lá de fora. Mas esse 10 aqui eu vou jogar para dentro do radicando. Para eu jogar para dentro do radicando, se eu tenho 10, eu joguei para dentro do radicando, eu vou jogar lá como 100, porque raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então a gente joga aqui para dentro como 100. Isso vai ficar vezes esse 2 que ficou do lado de fora, vezes meio. Agora eu vou sair simplificando. Ó. Vou simplificar esse com esse, vai sobrar 20. Simplifico esse com esse, sobrou 4. De forma que eu vou ter que isso aqui vai ser igual 3 sobre 4 dentro do radicando vezes meio. Agora, eu vou tirar o 4 de dentro do radicando, que é o que sobrou embaixo. O 3 não dá para sair, então fica aqui 3 sobre 2 vezes 2, porque raiz de 4, raiz quadrada de 4, é igual a 2. 2 vezes 2 que está lá de fora, nós vamos ter 4. Essa é a nossa resposta. Bom, a nossa resposta, portanto, está aí na letra A. Agora a questão 22. Vamos tentar ser o mais rápido possível, mais sucinto. Embora algumas horas a gente vai ter que engasgar mesmo, não vai ter jeito. Nós temos lá um corpo, né? Apenas duas forças atuam sobre um objeto. Cada uma delas tem intensidade de 2. Então nós temos aqui um corpo. Não fala massa, não fala nada. Fala apenas que a força, duas forças estão sendo atuada aqui, ó, com o mesmo valor. E ele diz que o ângulo entre essas forças é de 60 graus. Qual é o módulo do vetor resultante, da força resultante que atua sobre o objeto? Bom, essa questão aqui, a gente tem geralmente várias formas de resolver. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de... Às vezes o que eu faço se torna até um pouco mais difícil, mas assim, eu me cerco de todos os modos para evitar erros. Porque na hora da prova tu já está com a emoção abalada, tu quer passar naquela prova de qualquer jeito. Então, quanto menos você abreviar o teu cálculo, menor é a tua chance de errar. Então vamos fazer o seguinte, uma força resultante, ela atua aqui, nesse corpo. A força resultante, ela sempre vai ser paralela ao eixo de movimento, né? Ela vai ter que sempre estar na direção, vamos dizer aqui no caso X, né? Então você tem duas forças. Eu gosto de fazer de forma que fique claro na minha cabeça. Eu tenho uma força atuando aqui e outra força atuando aqui. Não necessariamente nesse ângulo, né? Vamos melhorar isso aqui. Uma força atuando aqui e a outra atuando aqui. Piorou. Como desenhista, está um ótimo cantor. Aqui eu tenho uma força de 2 newton e aqui eu tenho uma força de 2 newton. E aqui a informação que a banca está nos dando é que entre essas forças eu tenho 60 graus. Agora, olha só, uma forma de resolver essa questão é trazer todo mundo para o eixo X. Isso é uma forma. Tem outras formas de se resolver essa questão. Como essas duas forças são iguais, eu vou ter que, se eu decompor elas para ela ficar tudo aqui no eixo X, numa mesma direção, eu vou fazer 2 vezes cosseno de 30. Considerando aqui que o meu eixo está servindo ali de bissetriz. Está dividindo o ângulo de 60 ao meio. O desenho está muito mal feito. Mas é só você se ligar no que eu estou falando, que lá na prova também você não vai ter tanto recurso de desenho assim. A não ser se você for bom em desenho, né? Então o que acontece? Isso aqui vai ser igual a 2. Cosseno de 30 nós já vimos aí, né? Cosseno de 30 nós já vimos que é a raiz de 3 sobre 2. Vezes raiz de 3 sobre 2. Cancelou, fica igual a raiz de 3.
Ou seja, eu decompondo uma força dessa para cá, eu vou ter raiz de 3 newton. Como eu tenho as duas forças iguais, eu decompondo para o mesmo eixo, eu vou ter duas raiz de 3, que é a minha resultante que está atuando sobre esse corpo. Agora nota bem, raiz de 3. A banca ela costuma dar esse valor como uma aproximação, aqui não veio, mas ela costuma dar, para quem já resolveu bastante questões, já acompanhou isso, ela costuma aproximar raiz de 3 como sendo 1,7. Então a gente vai utilizar esse valor, embora o 171 seja mais bacana, mas como todas as respostas estão em função de apenas uma casa, nós vamos usar 1,7, que multiplicado por 2 vai dar 3,4, que é aí a nossa resposta, alternativa C. Salvo engano. Então temos aí as duas primeiras questões resolvidas aí. Quero agradecer aí também o retorno que vocês têm dado aí no canal, os comentários. Bom, por enquanto é só, a gente volta depois com as outras questões.